Seja bem-vindo ao sétimo bloco da terceira aula do curso de Astrologia Hermética do EADeptos. Então, nesse bloco, nós vamos ver o planeta Marte, ou a esfera de Gevurah, que ela é justamente a esfera do rigor, que determina como que você gasta energia, como que você ataca, como que você defende seus ideais, como é que você tem tesão de gastar sua energia, seja numa briga ou seja na parte sexual. Então Marte determina muito dessa energia de combate dentro de cada um de nós. Marte em Áries. A palavra-chave para Marte em Áries é uma energia dinâmica. Uma energia vigorosa, independente, dominadora, autocrática e corajosa. A rotina cansa essa energia. É uma energia que tem muita dificuldade em conciliar. Energia agressiva e cheia de iniciativa, que gosta de ocupar o banco do motorista. Tem um entusiasmo contagiante e é um líder em sua comunidade. Costuma chegar ao sucesso se aprender a canalizar essa energia direito e desenvolver a paciência, compreensão e, sobretudo, a compaixão pelos outros. Sexualmente, costuma ser vigoroso e ardente. O planeta Marte ele é regente do signo de Áries, ou seja, ele possui uma energia ressonante em Áries, além da mais para a energia Yang. Então Marte ele vai reger dois signos, que são briguentos, por assim dizer, Áries e Escorpião. Então Áries rege os aspectos Yangs de Marte, e Escorpião vão reger os aspectos Yin, ou os aspectos mais internos. Então, Marte em Áries, ele é o Yang do Yang do Yang do Yang, ou seja, você tem uma ponta de lança de toda essa gama energética zodiacal, é essa combinação. Então ela significaria o mais pioneiro e o mais proativo de todas as energias. Também a mais agressiva, é um guerreiro ou guerreira nato, que tende a tentar ser o macho ou fêmea alfa em qualquer lugar onde se encontrar. Aprendendo a canalizar direito essa energia altruisticamente numa oitava alta, você provavelmente vai ser um líder de qualquer empreendimento que você tentar fazer. Porque essa energia já é natural, é a energia que guia, que ela lidera não porque você está aparecendo ou você está falando, mas porque você está correndo na frente. E aí os outros te seguem. Marte em Touro. A palavra-chave de Marte em Touro é uma energia dogmática. É uma energia obstinada, prática, determinada e muito confiante. Uma vez que ela estabelece um curso de ação, muito dificilmente se desvia dele. É como manobrar um navio. Ele tem boa capacidade de ganhar dinheiro e extremamente cuidadoso quanto à forma de gastá-lo. Embora julgue os outros com muita severidade, ele vai lutar contra uma injustiça até o final de suas forças. Sua resistência é muito grande, mas às vezes ele não tem muito impulso e nem mobilidade. É um artesão habilidoso e também bem em negócios. Sexualmente costuma ser prático e sensual. E também às vezes muito ciumento e possessivo. O Marte em Touro, ele trabalha com acumular esse poder. Então tudo que o Marte tende a avançar, o Touro vai avançar de maneira estável. Então ele não comete riscos. Você nunca vai ver alguém com Marte em Touro investir em bolsa de valores ou qualquer coisa que seja muito arriscada. Os investimentos do Marte em Touro são sempre estáveis. Imóveis, ouro, tudo que vai dar uma estabilidade. Porém, ele tem uma capacidade mais do que qualquer outro signo de fazer esses empreendimentos crescerem em poder. Então, da mesma maneira que uma avalanche, ela começa pequena, mas ela vai acumulando e quando você vê, ela vai atropelar qualquer coisa que esteja no seu caminho, assim funciona a energia do Marte em Touro. Então, ao contrário, por exemplo, de um Marte em Áries, que é impulsivo e tal, vai lá e te dá um soco no nariz e explode, o Marte em Touro é calmo. Ele é devagar e ele sabe quando que é a hora de empregar suas forças. Ele nunca vai cometer uma imprudência. Ele vai expandir seus negócios devagar e sempre. E no campo sexual, o Marte em Touro vai gostar do tato, do físico. Então tem muita possibilidade para um tantra aí. Nas mulheres elas costumam precisar de muita estimulação antes. Elas têm orgasmos fortes, pesados, mas demorados. Precisa estar muito contato físico, então muita preliminar, tá muito em cima, perfumes, toques, massagens. Então criar todo um clima aí voltado para o Tantra para estimular essa sexualidade. Marte em Gêmeos. A palavra-chave para Marte em Gêmeos é uma energia espontânea.
É uma mente sempre ativa, com muita destreza e muita habilidade manual. Observador, argumentador e excitável. Costuma ser muito esperto, ativo e inquieto. Essa energia vai ser desenvolvida muitas vezes em forma de aventuras e tende a se espalhar em muitas direções ao mesmo tempo. Apesar de ter um grande senso de liberdade e de justiça, acaba sendo eloquente e direto quando consegue canalizá-la. Sexualmente, alterna entre relacionamentos profundos e superficiais. Esse posicionamento às vezes requer mais do que um parceiro para uma realização completa. A energia de Marte em Gêmeos, a gente está tratando aí de Gevurah em ar mutável. Ou seja, muito mais esse ataque ou esse tomada de poder do Marte em Gêmeos tem a ver com aspectos intelectuais ou se excitar com aventuras diferentes. Então, mais do que qualquer outro signo, esse é o signo que vai gastar energia para efetivamente fazer a viagem de mochila. Mais do que simplesmente gostar ou se interessar ou intelectualmente curtir, o Marte vai efetivamente dar essa fagulha e esse impulso para que a pessoa efetivamente faça essa energia fluir. Então Marte em Gêmeos costuma ter o impulso de ter muitos parceiros ou parceiras para diversificar, ou se for com parceiro fixo ou parceira fixa, tende a ter muitas fantasias diferentes. Então em sex shops é comum a gente ver aquelas fantasias, né? Às vezes de tiazinha, enfermeiro, bombeiro, professor, estivador, o que seja, para criar esse ambiente de teatro, para que nunca caia na rotina. Então, do ponto de vista sexual, o Marte em Gêmeos precisa ser excitado sempre com fantasias diferentes. Marte em Câncer. A palavra-chave para Marte em Câncer é uma energia temperamental. Por causa de suas mudanças de humor e da sua frustração emocional, o Marte em Câncer tende a ser bastante encrenqueiro e se envolver em relacionamentos domésticos desarmônicos. Ele é aquisitivo e muito artístico. Se sente atraído por engenhocas. Nas emergências, costuma ser firme. Se reprimir demais a raiva, poderá ter problemas de estômago ou até mesmo úlceras. Como em geral não está disposto a abrir mão dos pontos de vista, gosta de trabalhar independentemente. Marte em Câncer trabalha com uma energia de vontade, não apenas de vontade de realizar as coisas, mas um desejo sexual ligado com uma alta dose de emoção. Marte em Câncer é incapaz de fazer qualquer coisa que não tenha tesão. Então não adianta, ou faz, ou ama, ou odeia. Mas nunca ele vai estar envolvido e nunca vai gastar sua energia com alguma coisa que não lhe dê esse impulso, esse tesão emocional. Então é uma energia muito dinâmica nesse sentido de estar sempre ligado. O querer, o pegar, o se apoderar, o cuidar com o aspecto emocional. Então, de uma certa forma, vai ter a ideia do ciúme possessivo. E em casos muito extremos de desequilíbrio clifótico, vai cuidar até de assassinato por amor, né? Então matou porque não aguentava de ciúmes, etc. Mas num aspecto de uma oitava alta ou uma casa bem trabalhada, você vai ter essa energia sempre, a pessoa que vai estar sendo guiada pelos próprios sentimentos. Na parte sexual costuma atrelar o sexo com o amor. Então vai poder experimentar tudo e fazer tudo, mas dificilmente vai conseguir ter alguma relação se não tiver apaixonado ou apaixonada. Porque para essa energia do Marte em Câncer, o sexo e a entrega física está muito conectado com a entrega emocional. Marte em Leão. A palavra-chave para Marte em Leão é a energia ardente. É uma energia que se manifesta de uma maneira generosa, amante da diversão, simpático e dinâmico. Essa energia exala um grande magnetismo pessoal, franco e generoso no amor, caloroso e expressivo sexualmente. Sente uma forte atração pelo sexo. É voluntarioso e precisa aprender a desenvolver a percepção dos detalhes e o senso de humildade. Tende a ver tudo em larga escala. Dificilmente tem falta de autoconfiança. Pessoas que têm Marte nessa posição costumam ser atraentes sexualmente. Marte em Leão tem um aspecto muito interessante, que por Leão também ser um signo do fogo, ele está andando em harmonia com Gevurah, ou com Marte, né, que também trabalha muito nessa energia do fogo. Então, a gente tem aí que esse é um signo muito espontâneo e de manifestação, né? Então fogo fixo. Então, onde a gente costuma ter muito de fetiche, do voyeurismo e do exibicionismo, né? Então a ideia de lingerie, de roupa
fotografia, filmagem, exposição, sexo em lugar público, isso são tudo coisas que agradam a ideia, essa energia de Marte em Leão. Então ela trabalha muito com posse e com troféu. Então tudo que ela tende a pegar ou se apropriar, ela transforma isso em uma posse pessoal ou num troféu pessoal ou numa bandeira para suas próprias ideias. Seja ela no campo das batalhas, seja isso no campo sexual. Marte em Virgem. A palavra-chave para Marte em Virgem é energia disciplinada. É uma energia fria, científica e lógica. Adora trabalhar e fica entusiasmado quando acha que pode ajudar em uma boa causa. É meticuloso, cuidadoso, gosta de rotina e consegue executar bem as tarefas mais monótonas. Sexualmente tende a ser romântico, embora não necessariamente platônico. Às vezes pode parecer que não tem paixão nem imaginação, mas bem trabalhado pode se tornar uma máquina e estabelecer rotinas sexuais lógicas, como uma máquina. O excesso de trabalho às vezes pode causar doenças. Esse é um bom posicionamento para carreiras da área médica, ou muitas vezes que trabalhem com tecnologia ou programação. O Marte em Virgem ele gasta energia e ele briga nos aspectos de Gevurah de uma maneira metódica. Então é Gevurah trabalhando em terra mutável, ou seja, ele trabalha na parte prática e abstrata. Como é que isso funciona? Então o Marte em Virgem ele tende a ganhar porque ele é melhor tecnicamente. Então ele vai produzir mais que o adversário, ele vai criar um trabalho melhor, ele vai fazer um serviço melhor, a qualidade técnica é impecável e ele vai tender a conquistar ou vencer o seu oponente de uma maneira técnica e abstrata. Do ponto de vista sexual, muitas vezes funciona do mesmo jeito. Então a ideia do Marte em Virgem é que ele vai ter uma técnica sexual ou uma maneira de se comportar na cama com a parceira ou com o parceiro e procurar seguir sempre essa técnica. Então começa de um jeito, aí vai do outro lado, uma preliminar assim, um assado, faz de um jeito, faz de outro, e como uma espécie de um programa, a ideia do Marte em Virgem é aprimorar esse programa de modo que ele consiga ser o parceiro ou parceira perfeito, ou ideal. Então ele vai estar sempre brigando numa faixa técnica. Marte em Libra. A palavra-chave de Marte em Libra é energia controlada. É uma energia charmosa, generosa, amável, cooperativa e persuasiva. Ela gosta de receber e de ser sociável. Também se interessa por ideias novas. Tenta imediatamente reparar qualquer situação que acha injusta. Pode ser que confunda seus próprios desejos e ambições com os dos outros. Sexualmente é afetado por estímulos externos, tais como música, luzes suaves e ambientes bonitos. Acaba se apoiando demais nos outros, precisando desenvolver uma capacidade para ficar sozinho. Marte em Libra ele está numa posição um pouco desarmônica, né? Porque o Marte, como regente de Áries, acaba ficando em oposição de Libra. Né? Então você tem aí um planeta de guerra num signo de paz. Então a ideia é que você briga, só que não entra diretamente em conflito. Então alguém que tem Marte em Libra dificilmente vai entrar num bate-boca, ou num conflito, ou numa guerra. Mas ele vai trabalhar através da sua manipulação e gastar essa energia de diplomacia para fazer com que outros briguem por você. Então ele vai tendo um inimigo ou um apoio, ele vai pegar outras pessoas, vai manipulá-las e fazer com que essas outras pessoas lutem por ele. Então essa é a ideia desse signo. Apesar dele ser muito fraco quando confrontado diretamente, né, ele vai tentar sempre buscar uma solução harmônica, uma solução de negociação diplomática. Quando precisa atacar, ele vai se utilizar desse ardil de manipular outros para que façam um serviço sujo para ele. E também na parte sexual, o Libra preza muito a cumplicidade e a parceria. Então ele vai procurar um ambiente sexual, alguma coisa de atração que seja mais compatível. Então a influência pela luz, pela harmonia, pelo ambiente, mas principalmente está harmonizado com o parceiro ou parceira. Marte em Escorpião. A palavra-chave para Marte em Escorpião é uma energia explosiva. É forte, autodisciplinado, autoconfiante, eficiente e energético. Dificilmente age sem saber o que é o correto para ele. Idealista, investigador e firme. É leal e espera a lealdade dos outros. Falta-lhe, porém, versatilidade e capacidade de relaxar. Costuma ser um excelente planejador e um estrategista sem igual.
mas tem às vezes uma atitude tudo ou nada que torna difícil conciliar. Sexualmente, tende a ser forte, poderosa e misteriosa. Se não dirigir bem esse impulso, pode acabar muitíssimo ciumento. Marte, ele rege Escorpião, mas de uma maneira íntima. Então, da mesma forma que Áries vai ser um signo de explosão para fora, o Áries Escorpião é uma explosão para dentro. Então ele cuida de resolver os seus problemas por debaixo dos panos, mas ele vai fazer todos os sacrifícios que nenhuma outra energia tem o poder de fazer. O Marte em Escorpião é a energia que, se precisar e tiver com um braço preso, ele vai cortar o próprio braço fora para que o corpo sobreviva. O Marte em Escorpião ele vai tomar todas as necessidades que sejam precisos para ganhar. Então, Marte em Escorpião não vai parar. Do mesmo jeito que Marte em Áries é um guerreiro, um 300 de Esparta que avança no inimigo, o Marte em Escorpião é um ninja, que ele vai usar qualquer tipo de truque, até mesmo truque sujo, para vencer. Que o que determina uma oitava alta ou baixa nesse princípio? É a ética. Quem tem um Marte em Escorpião vai lutar dentro de todos os seus processos de ética para cumprir o que acha correto. E da parte sexual também vai se dedicar nesse abismo. Então tudo para o Marte em Escorpião é profundo e tem que ir até o final. Então se está apaixonado, vai estar muito apaixonado. Mas se odeia, vai estar muito ódio em cima. Então ele sempre vai ter esse descontrole dos excessos, né? Então a gente lembra aí que a gente está trabalhando na esfera de Gevurah, mas está vibrando aí uma água fixa. Ou seja, o Gevurah ele vai passar pela essa esfera da água, da emoção, e eventualmente vai se manifestar na parte física. Então o que ela tem de vingança vai ser realizado. Então lembra do exemplo que eu dei brincando, que o homem trai a mulher, Marte em Escorpião não vai ter dó de cortar o pinto dele fora com uma faca. Marte em Sagitário. A palavra-chave de Marte em Sagitário é energia entusiasta. É uma força interior que se baseia numa excelente filosofia de vida. Ele age com grandes explosões de alegria e de energia, mas tem pouca resistência. Muitas vezes pega ideias novas e as leva para frente sem uma investigação prévia cuidadosa. Tem muita vida e muito vigor. Pode ser um defensor de causas e bastante patriótico. Tem um senso natural de ritmo, harmonia e tempo. Costuma ser galante, generoso e brilhante. Sexualmente costuma ser expansivo e explorador. Marte em Sagitário está numa boa posição. Por Sagitário ser uma energia de fogo mutável e Gevurah, um planeta, uma esfera que trabalha nessa energia do fogo, eles se trabalham muito bem numa expansão. Então Marte em Sagitário tende a gastar energia expandindo seus ideais. Então, como a gente já estudou a energia de Sagitário, ela caminha em círculos. Então ela recolhe toda essa informação, essa energia, e concentra em regras. Então Marte em Sagitário ele vai concentrar, fazer a mesma coisa. Ele vai concentrar todas as informações que ele tem e aí ele dá um ataque. Então ele é um adversário tático. Do mesmo jeito que ele é extremamente agressivo, ele vai ser extremamente técnico. Ele vai observar todos os pontos fortes e fracos da situação e aí sim ele vai dar o bote. E sexualmente ele tende a pegar, ou ela tende a pegar, a especialização no que gosta, em qualquer aspecto que seja, e vai tender a ser o maior especialista dentro dessas técnicas que tenha escolhido. Então a energia vai se manifestar, assim como nas outras esferas, dessa maneira em espiral. Marte em Capricórnio. A palavra-chave de Marte em Capricórnio é uma energia autoritária. Costuma ser atraente, orgulhoso, prático e bem coordenado. Lógico e bom organizador. Ela tende a almejar o sucesso a qualquer custo e está disposta a trabalhar o que for necessário para conseguir. Por ser muito prático, raramente age de uma maneira impulsiva. Assim, se dá muito bem nos negócios. Autocontrole e autodisciplina são duas palavras-chave. Esse posicionamento frequentemente faz com que seja mais admirado do que amado pelo sexo oposto. Forte e persistente sexualmente, precisa aprender a desenvolver o senso de humor, humildade e de ternura. Marte em Capricórnio trabalha com uma energia de avanço por técnica e disciplina. Então, da mesma forma que uma polícia ou um esquadrão da SWAT que treina a invasão de uma casa uma centena de vezes para na hora da guerra mesmo ir lá e vencer, Marte em Capricórnio age da mesma maneira. Então, cada vez que ele entra em um conflito, ou ela entra em um conflito,
Marte em Capricórnio já travou esse conflito 500 vezes no universo mental, ou já praticou isso. Então, quando entra numa briga, Marte em Capricórnio não entra para perder. Da mesma maneira, a parte sexual lida muito com hierarquias. Então, ele gasta energia e traz muito dessa energia de dominação ou submissão. Então, ele pode pegar tanto aspectos de dominar, aspectos de subjugar o outro, quanto aspectos de ser dominado. E tem que ter aí uma hierarquia na relação. É comum também, dependendo da oitava, você trabalhar com garotas de programa, por exemplo, que a ideia é a mesma de um militar. Então você com uma garota de programa, você paga e aí você pede dar uma ordem. Então você tem uma hierarquia, seja um dominante ou submisso, mas você tem um critério de estratificação aí nessa relação. Então ela pode ser extremamente ético, extremamente honesto ou relacionamento monogâmico, ou pode ter esse relacionamento mais espacial, depende das combinações dos outros planetas. Mas sempre vai ter aí uma característica muito forte, tanto no sentido de guerra quanto no sentido sexual, envolvendo essa hierarquia. Marte em Aquário. A palavra-chave para Marte em Aquário é a energia elétrica. São princípios elevados e uma visão muito moderna. Geralmente habilidoso, mas às vezes desinteressado e extremamente intelectual. Esse posicionamento geralmente favorece mais o pensamento do que a ação. Um bom líder que encara os desafios com serenidade e elegância. Dificilmente trabalha bem se não estiver no comando e despreza qualquer tipo de tradição. Sexualmente é extremamente experimental e inovador, mas pode carecer de um toque pessoal. Em aspectos desafiadores, pode ser bastante revolucionário e sentir sempre a necessidade de derrubar a ordem estabelecida. Marte em Aquário vai trabalhar com a energia da guerra, porém direcionada para qualquer coisa que seja espacial. Assim como os outros signos do ar, Aquário tem uma dificuldade em focar essa energia de guerra. Então, do mesmo jeito que Gêmeos tende a fazer as gambiarras e dispersar essa energia, e Libra tende a ir para achar uma negociação, Aquário tende a ir para a amizade e gastar essa energia de uma maneira ou promíscua ou extremamente fanática. Então você tem aí, como Aquário é algo imprevisível, porque justamente a qualidade principal de Aquário é ser original, você pode aí ter alguém extremamente dedicado a uma causa, do tipo que vai se amarrar na floresta e peixar baleeiro, ou ir pichar veste de pele, etc. São aqueles que arrumam encrenca e gostam de gastar essa energia em torno de um ideal. Seja ele um ideal intelectual, uma ideia, uma ONG, uma filosofia, seja isso sexual, mental ou mesmo material. Então não importa qual seja essa ideia que ele resolva defender ou ela resolva defender, esse Marte vai afetar essa impulsividade diante dessa ideia. Então seja pessoas extremamente castas ou extremamente promíscuas, o que quer que a energia decida que seja a filosofia de vida da pessoa, esse Marte em Aquário vai fazer questão de ir até o fim. E finalmente Marte em Peixes. A palavra-chave para Marte em Peixes é a energia inquieta. São emoções imprevisíveis. E pode ser que a pessoa seja muito energética. Porém, como é receptível e muito simpático aos outros, os outros costumam facilmente se aproveitar dessa energia. Sua excessiva sensibilidade pode tolher sua autoconfiança ou sua ação decidida. E aí a pessoa precisa desenvolver uma iniciativa e uma segurança em si mesmo. E costuma evitar qualquer tipo de confrontação. É muito tranquilo e um comportamento esconde essa inquietação interior. Marte vibrando na energia de Peixes, nós temos aí Gevurah numa vibração de água mutável. Ou seja, um Gevurah, uma energia de rigor, de guerra, que está trabalhando num aspecto de espiritualidade. Então ele costuma trabalhar sexualmente pouco sexual, muito mais de paixão platônica. E filosoficamente vai gastar sua energia em defender ou expressar aquilo que sente por dentro. Como Peixes é uma energia muito tranquila e dificilmente vai para um combate, para um conflito, essa energia tende a ser gasta ou às vezes por meio da música ou da poesia, ou às vezes até consome a pessoa por dentro, dependendo de como ela está travada em se expressar. E do ponto de vista sexual,
Peixes costuma ser uma energia muito platônica, muito amorosa, onde toda a relação sexual está muito envolta numa troca de energia e numa troca de sentimento, não apenas de uma troca física. Marte costuma ser muito estudado no mapa em conjunto com Vênus. E aí, dessa maneira, você, antes de passar para a próxima lição, dá uma olhada no seu Marte e no seu Vênus, e provavelmente essa ideia dessa interação entre essas duas energias vai te dar uma boa ideia de que tipo de parceiro ou parceira você procura. Então, o que a pessoa tem que fazer para te agradar e o que você costuma gostar, tanto de fazer quanto que façam para você. Então, esses dois planetas são um aspecto extremamente importante para entender os seus relacionamentos. No próximo bloco, a gente começa a ver o grande benéfico do zodíaco, Júpiter.